Hoje é 27 de janeiro de 2023. São 10 horas e 35. Este velho escritório, que está também numa casa antiga, que faz às vezes também de habitáculo para os dias em que eu faço este site há cerca de 10 anos já, numa teimosia sem par. Eu estava para começar a gravação de hoje e recebo a visita de Fernando Rei Cota Filho, que é coordenador da pós-graduação em Direito Processual Civil da Escola Superior Batista do Amazonas, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor convidado da Mackenzie Escola Paulista de Direito, membro dos grupos de pesquisa CEAPRO, Centro de Estudos Avançados de Processo, Associação Brasileira de Direito Processual. Veio trazer a recente obra que ele pôs aqui no mundo jurídico. Princípio dispositivo à luz dos limites objetivos da coisa julgada. É um livro muito bem posto, discreto. Nós juristas somos voltados à discrição. O livro é bonito com esta capa bem posta, aliás. É uma joiazinha. E o Fernando está aqui à minha frente com a cara metade namorada, é? E eu estava dizendo a ele, antes de nós começarmos esta quase conversa, que outro dia eu vi o presidente da República, Luiz Inácio, com a Janja. Eu não sei o nome dela ainda, e não sabia quando falei dos dois. Mas eu disse à menina no site, você precisa tomar conta dele. Porque se você não tomar conta dele direitinho, ele faz uma outra bobagem e não tem quem o censure, não é? São as nossas mulheres. O título da minha crônica é Nossas Mulheres. E nestas compreendidas filhas, netas até, eu tenho bisneta já, aos 87 anos. E minha mulher tem 92 e cuida de mim ainda, e cuida muito bem, a Dione. É esperta, muito esperta, sabe tudo. Sabe sobre mim coisa que eu não sei. E finge que não sabe, não é, Fernando? Então eu vou ler esse livro. Não que eu prometa que vá ler, eu preciso lê-lo, porque penalista tem que ser polímata. Polímata é aquele que sabe muita coisa. E ela está vindo aqui pela primeira vez. Você está vendo esses quadros que há por aí? Eu pinto também, ó. Pinto, toco piano, costuro. Eu sei costurar. O meu avô, João Leite, que era rábula em Muzambinho, era um rábula muitíssimo respeitado por lá. Ele fazia crochê. Sentava numa poltrona velha de couro que ele tinha, conversava com o cliente fazendo crochê. Era um homem muito tranquilo. Então eu não sei fazer crochê, mas eu costuro couro, faço bolsinha de couro também. Né? É muito gostoso a gente ter bastante curiosidade. O Fernando apareceu aqui também sem avisar, né, Fernando? Veio me trazer esse livrinho aqui, que é um livrinho só no contexto, porque deve ter coisa muito boa.
Só pelo tipo de revisão que é feita nele, eu já sei que a obra é muito boa. Cópia não autorizada é crime. ABDR, editora afiliada. Eu vou ler, falta você fazer aqui um oferecimento para mim depois, porque eu estava dizendo ao Fernando que essa biblioteca aqui é razoavelmente grande, mas o que ela tem de bom é que eu tenho aqui as obras da família Delmanto, Roberto Delmanto, Celso Delmanto, já morto, Roberto muito vivo e muito esperto e muito culto, Roberto Delmanto Filho e Fábio de Almeida Delmanto. Todas as edições das obras deles, são 5 volumes, creio eu. O primeiro volume é meu. Quando sai da editora, eles mandam para mim. Faz anos que é assim, desde a época em que Celso Delmanto era vivo e era meu amigo. Então, eu tenho livros aqui do Nelson Hungria, com autógrafo para mim, Heleno Cláudio Fragoso. Tenho obra de Heleno Cláudio Fragoso dedicada para mim também. Tenho obras de autores estrangeiros que mandavam para mim quando eu era estudioso de direito e processo penal. Hoje, aos 87 anos, eu posso inventar um pouquinho, não é? O mais moço tem que estudar, não é? O que vai envelhecendo inventa um pouquinho. Quem é que dizia? Ariano Suassuna. Você já leu Ariano Suassuna? Você já leu, Fernando? Ariano Suassuna era um gênio, morreu faz um ano por aí. O Suassuna dizia, eu não minto, eu fabulo um pouquinho. Então o jurista, quando fica velho, a ciência do velho jurista é que ele tem que fabular um pouquinho. Ele estuda ainda um pouco, e o resto ele pode inventar, tem o direito de inventar direitinho, né? Tá bom? E você chegou aqui, eu estava iniciando aqui a minha gravação, que eu faço aí de 10 em 10 dias. Ia falar exatamente sobre 2 aspectos. Um, gerado pelo que eu li hoje no jornal O Estado de São Paulo sobre esse conflito entre a Ucrânia e um pedaço grande do resto do mundo, não é? Conflito russo. O presidente ou ditador da Rússia, eu tenho uma fotografia dele quando ele tinha uns 20 anos. A gente, quando fica velho, para interpretarem aquilo que a gente é preciso que tenha uma foto de quando a gente tinha uns 18 ou 20 anos. Sabia disso? Eu, quando vou procurar analisar, eventualmente, até um ex-adverso num conflito qualquer, eu procuro saber como ele era quando era mocinho. Porque nós não mudamos não, sabe? Viu, moça? Nós fingimos que mudamos. Mas o seu homem, se você me permite dizer, eu digo a minha mulher e você diz o meu homem. Eu tenho uma colega ilustre que ela dizia, ele é o meu homem, ele é meu, né? Ele é meu. Então, nós não mudamos não, nós somos uma pessoa aos 30 anos e continuamos sendo assim aos 87. E o imperador da Rússia, ele é mau. Ele já era mau. Eu tenho uma foto dele que eu vou pôr no site hoje.
quando ele exibia os seus 20, 21 anos, ele já tinha dureza no rosto. O Fernando é um moço alegre, simpático, elegante, não vai mudar. Ele vai ser assim o resto da vida. E vai se aperfeiçoar, quem sabe, não é? E vocês, com o tempo, ficam mais bonitas, nós ficamos mais feios. Mas esse russo, que é o presidente da Rússia, eu tive um receio muito grande hoje de que um dia desses ele soltasse lá um torpedo misturado em milhões de átomos explodindo e tentasse mudar o destino do mundo à custa de uma loucura. Ele não me parece equilibrado, não. Aliás, ele não é equilibrado para ninguém. E com essa foto que eu ponho dele, a gente tem a sensação de que ele é capaz, sim, de fazer maldade, porque o que acontece? O Biden está mandando uns tanques. Você leu a notícia? Vai mandar 100 tanques super estilizados para auxiliar a Ucrânia. E ele está disparando mísseis hipersônicos. Um dia desse ele manda um negócio desse aí, atinge uma Paris da vida. E aí nós teríamos uma guerra mundial. Então isso me impressionou muito. Eu ia fazer uma crônica mais leve, e quando eu fico impressionado, não adianta eu tentar falar de outra coisa que, em primeira mão, eu não consigo, não. A segunda coisa que me chamou muito a atenção, e vocês devem ter visto isso, claro, não é, o Fernando, sobre essa agressão ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, ao Congresso, etc., feita pelo povo. Você viu isso? Uma multidão, uma coisa enorme avançando sobre o Supremo Tribunal Federal, e a polícia terminou por afastar-se, não foi? Deixaram que eles passassem e eles destruíram um pedaço da Suprema Corte. E aquilo é tratado pela imprensa em geral como uma atividade pré-ordenada da oposição bolsonarista. Bolsonaro ou Bolsonaro, não sei bem como é o nome dele inteiro, no sentido de tentar inverter o equilíbrio democrático do país e obter o sucesso de um golpe. Eu fiquei pensando nisso aí, eu não gosto dele, não. Inclusive, eu votei no Luiz Inácio, que tem suas perebas. Quem é que diz isso? Procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Quem é que diz isso? Hein, moça? É uma canção de Chico Buarque de Holanda, o maior filósofo do mundo que é vivo. Procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. O Lula tem suas perebas também, não é? E todos nós temos os nossos pecados. Quem é que discutia isso ontem? Vocês leem jornal, vocês são intelectuais, não é? Quem discutia isso ontem, anteontem? O Papa. Vocês viram o Papa? O Papa dizia que a homossexualidade não é crime. Mas ele dizia muito constrangido, mas é pecado, porque está nas escrituras, né? Você tem países onde o homossexual hoje é submetido a penas muito graves, inclusive à morte, não é?
E eu lembrava hoje de manhã, nessas discussões havidas por aí, Leonardo da Vinci. Você sabe quem foi Leonardo da Vinci, não é? Leonardo da Vinci era um polímata. Polímata é aquele que faz muita coisa. E ele era um polímata genial, genial, não é? Deixou a vida dele para a história. E diz a crônica da história antiga que Da Vinci era homossexual. Como muitos dos intelectuais ao tempo. Aquilo era um vício razoavelmente admitido lá na antiguidade, ao tempo de Da Vinci. Mas se dirá, bem, mas não é preciso que o intelectual seja homossexual para ser respeitado, é claro. Não é? O ser humano pode ser másculo em todos os aspectos e ser respeitado. Aliás, era a titulação adequada que havia há um tempo atrás. Anteontem, eu vi dois rapazes na rua de mão dada. Você já viu isso? De mão dada e muito felizes os dois, expondo a sua hipersexualidade ao público numa afirmativa de espontaneidade. E eu conversava com um amigo meu que está em Dubai, um cirurgião plástico de renome aqui no Brasil, e que lá em Dubai, naquelas terras, Toledo, Luiz Sérgio Toledo, um cirurgião plástico de primeira linha. O Toledo, em Dubai, ele é convocado muita vez a fazer rinoplastia em narizes femininos. Mas ele faz isso às vezes com uma sorte de reação ou de tristeza, sabe? Porque as mulheres em Dubai, elas querem ter os narizes à moda dos falcões. Porque o falcão lá naquelas terras é um animal sagrado. E às vezes a moça tem um nariz bonito como o seu, e ela vai ao cirurgião plástico e quer que o nariz dela seja transformado em nariz de falcoa. O que é feito por ele com uma sorte qualquer de reação. Porque naquelas bandas também, e isso é meio ridículo, mas é verdade, o homem pode ter 4 esposas, né? Até 4. Desde que consiga sustentá-los. O problema é problema financeiro, não é problema ético ou moral. Então, quando o cirurgião plástico lá em Dubai faz o nariz de uma, ele tem que fazer o nariz das 4, porque as 4 querem ser igualmente privilegiadas. E essas coisas todas me chamaram a atenção hoje, no sentido de redução de imagens cerebrais, né? Porque você começa falando com o escritor Fernando Rei Cota Filho, que vem me visitar, o meu cérebro
relembra a razão maior da visita dele. Há uns 4, 5 dias atrás, ele me traz um livro muito bem feitinho, inclusive. Ele tem uma pós-graduação que eu nunca consegui ter na vida. Eu sou um rábula melhorado, não é? Você já vem titulado com mestrado pela PUC e professor do Mackenzie, professor convidado. Eu lecionei no Mackenzie há algum tempo, há uns anos atrás. E fui professor titular de uma universidade bem conceituada também, mas o exercício da liturgia doutrinária exige muito estudo, não? Você estuda bastante. E eu não tive condição disso aí. Vocês moram junto? Moram? Faz tempo? Tem filho? Mas vão ter, né? Tem que ter um nenenzinho. Eu já tenho um bisneto lindo, tem 1 mês e meio. E o meu neto, que é Fábio Stamato, um violonista de primeira água também, levou o neném lá o mês passado, o neném tinha 30 dias. E disse, vô, você vai segurar o seu bisneto no colo. Eu digo, não, você vai esperar um pouco, uns dias, porque primeiro eu preciso fazer um ato de contrição, eu preciso me purificar, porque quando eu segurar esse menininho no colo, eu tenho que ter a alma muito limpinha. E quando eu a tiver, eu vou segurar o moleque. E ontem ele me deu o garotinho para pegar no colo e eu peguei uma criaturinha linda. Vocês precisam ter filho, viu? Precisam fazer filho. O Brasil precisa que nós façamos uma população boa, forte e enérgica, que possa substituir aqueles brasileiros antigos que se vão. Então eu aproveito a visita de você para agradecer essa lembrança. Já disse a você que você precisa tomar conta dele, não é isso? Estou intrometendo a minha colher na vida de vocês, dizendo que vocês precisam ter filho, precisam fazer. Sustentar o filho é mais fácil, sabe? Depois que a gente tem, a gente sustenta a criança com bastante vontade. Falei aí da invasão lá do Supremo Tribunal Federal e deixei para o fim afirmar que, num certo aspecto, a polícia estava pré-ordenada, sim, para deixar que aquilo acontecesse. Mas, no outro aspecto, eu estava lendo aqui outro dia um livro velho que eu tenho sobre a multidão criminosa. Você já leu alguma coisa sobre isso? A multidão criminosa tem uma loucura toda particular. É como uma boiada explodindo. Aquilo ia terminar em tragédia, se a polícia realmente reage. Porque os policiais iam ter que matar gente lá dentro. E quantos? Quantos iriam morrer? E quantos o povo enlouquecido iria matar também? É uma coisa que precisa ser levada em consideração e no frigir dos ovos vai ser bem degustada pelos nossos juízes. Dito isto, eu vou terminar a crônica de hoje, que é meio caótica, não é? O cérebro da gente, às vezes, percorre uns degraus muito esquisitos, mas se você não tivesse
feito essa visita aqui e me trazido esse livro, talvez a crônica fosse de outro jeito, mais violenta, né? A visita de vocês alegrou meu coração. Isto, lá na Avevá.